A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que escreve o nome no livro da vida, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias através da sua morte de cruz, para quem o aceita como único e suficiente Salvador das suas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. A atitude, o poder humano de mudar circunstâncias. A atitude, ela faz com que um indivíduo molda as suas circunstâncias. Quando o indivíduo vem agir com a atitude certa, as circunstâncias serão moldadas. Porque existem atitudes certas e as atitudes erradas. Quando buscamos ter atitudes certas, em qualquer situação da vida, em tudo que se precisa ter atitude, ter ação. Todos os dias tomamos mais de 300 decisões. E essas decisões estão incluídas atitudes. Acordamos, tomamos para tomar atitudes. Tomamos atitudes durante todos os momentos do dia que estamos ativos. Dormimos pensando nas atitudes que teremos que tomar no próximo dia, assim que o dia clarear, que o dia amanhecer. A atitude, ela é um ativador para soluções que precisam buscar para solicitar algo que precisa ser corrigido, que precisa ser abençoado, para tomar certas posições. A atitude, ela traz soluções. Quando você solicita a atitude sobre você se posicionar, a você vir tomar uma atitude, você está dando um passo para que algo seja resolvido, que alguma coisa venha a ser resolvida e trazer o equilíbrio em tal coisa que precisa de tal atitude e trazer a resposta, a solução através da atitude, através do passo dado, através do impulsionamento de um indivíduo se ter atitude sobre uma conquista, sobre uma ação, sobre a conquista de algo, sobre um desejo pessoal, se assim Deus permitir, sobre algo que o indivíduo precisa fazer na terra, onde envolve sua vida, sua família, o seu ambiente, a sua pessoa. Tudo envolve atitude e temos que tomar certas atitudes que vêm e convém tomarmos para resolvermos, solicitarmos aquilo que necessitamos e precisamos na nossa vida e na vida dos nossos. Existem pessoas que têm o mesmo acesso à mesma informação, o mesmo ambiente. Uns estão avançando, outros estão estagnados, parados, pausados. Uns estão produzindo, outros são antiprodução, eles não crescem. Outros estão em avanço, consequentemente, outros nem iniciaram, continuam parados e sem reconhecer um avanço na sua vida. Muitos estão indo para a próxima fase e outros travados e parados onde ele começou. Mas eles têm o mesmo caminho. A diferença é as suas atitudes. Uns tomam atitudes certas, outros tomam atitudes corretas. As circunstâncias, elas não mudam as atitudes. São as atitudes que mudam as circunstâncias. E sobre as atitudes humanas, a ação humana nossa, sobre vir tomar atitudes certas para que as circunstâncias sejam moldadas e transformadas, vai envolver um indivíduo, que somos nós, o ser humano, a ter a consciência daquilo que está à nossa frente, quais as medidas certas que devemos tomar. Entendemos que temos que buscar um planejamento. Existem planejamentos que são a curto, a médio ou a longo prazo, mas o planejamento ele tem que existir, ele tem que ser impulsionado. O planejamento ele tem que ser organizado, porque antes de ter tal atitude também vai haver um planejamento. A atitude também provém de uma experiência de vida sobre situações que vivenciou, onde adquiriu e colheu
conhecimento e entendimento para tomar certas atitudes em devidas ações e circunstâncias que a vida provém para nós. Então as atitudes, elas não são moldadas pelas circunstâncias. Elas mudam as circunstâncias. Não as circunstâncias, mudam as atitudes. Pessoas nasceram no mesmo ambiente, percorrem o mesmo caminho, aprenderam coisas na exatidão do conhecimento coletivo. Uns travam, outros estão pausados, outros nem ainda iniciam. Muitos seguem, estão avançando, produzindo, indo para a próxima fase. Porque humanamente falando aqui, são as atitudes. As circunstâncias, ela não muda as atitudes, mas as atitudes, elas moldam as circunstâncias. E mudar as circunstâncias a seu favor é muito poderoso na vida. Como você vê as suas atitudes, a forma como você tem a vista sobre as suas atitudes, como você enxerga elas, é a forma como você vai responder às atitudes que você está tomando. Isso é muito poderoso. Responder às atitudes que você toma e procurar trazer uma especialidade sobre as atitudes que você toma. Procurar trazer um certo aperfeiçoamento sobre as atitudes que você toma e como você responde às atitudes. Isso é muito poderoso e traz transformação de vida. Porque as suas atitudes, a forma como você age em atitudes, é a forma como você observa, entende e compreende aquilo que você precisa fazer através da sua atitude. A atitude que você toma é a resposta que você está dando àquilo que você está vendo. E essa resposta sobre aquilo que está diante de você, onde você precisa tomar uma atitude, a resposta que você dá sobre aquilo que você está vendo, vai interferir sobre aquilo que você está vendo, como ele vai responder a você sobre também a sua atitude. Quando você responde correto sobre aquilo que está à sua frente, que precisa trazer solução e resposta através da sua atitude, você receberá uma resposta de volta sobre aquilo que você está respondendo através da sua atitude. E para você receber uma resposta positiva sobre aquilo que está à sua frente, que antes você tomou a atitude para dar uma resposta àquilo que você está vendo, você tem que tomar a atitude correta. A atitude correta é você responder corretamente, buscando aperfeiçoar de uma forma especial a ação que você está tomando, que é a sua atitude sobre algo que você quer dar uma resposta. Seja em qualquer área da vida. Tudo que respondemos em todos os segmentos e áreas da vida, respondemos com atitude. E a forma como respondemos aquilo que está à nossa frente, que envolve as áreas da vida, que está ao nosso redor, temos que responder com exatidão, com a atitude correta, para que as respostas que viemos a receber sejam uma resposta que venha apoiar a nossa atitude, que venha fortalecer a atitude que estamos tomando, que venha nos abençoar, nos ajudar sobre as atitudes que tomamos. Então, a forma como respondemos a atitudes que estamos tomando sobre algo que temos que responder a dar uma atitude, vai ser a forma como aquele algo vai nos responder sobre atitudes que estamos tomando. E tomar a atitude certa, a maioria das pessoas não entende sobre atitude. As pessoas acham que a atitude é dar uma resposta positiva a si mesmo, sobre se olhar no espelho. Acham que a atitude é uma resposta agradável a si mesmo. E isso não é atitude. A atitude é a responsabilidade que você tem em dar a sua resposta com a atitude correta sobre algo que você precisa ter uma atitude para trazer uma solução, resolver algo, abençoar a sua vida, abençoar a vida de pessoas, da tua família, da tua casa, ajudar pessoas, resolver situações difíceis e você ser um solucionador de problemas e de situações ou de benefícios que venha beneficiar você e resolver coisas
que você precisa resolver. Quem vai envolver você, sua família, onde você trabalha, o seu meio ambiente, tudo que está ao seu redor. Se você serve a Deus, a igreja que você faz parte, se você está na frente de uma obra. Então, atitude não é uma palavra positiva. Não é você se olhar no espelho e buscar algo para trazer uma atitude. Isso não é atitude. A atitude é trazer a resposta certa e correta e responsabilidade sobre a atitude que você vai tomar. A atitude que você vai tomar, ela tem que ter total responsabilidade. Porque quando você toma uma atitude, está envolvendo a sua pessoa. Ninguém pode falar por você. Ninguém pode resolver por você. É você que vai resolver. É você que vai buscar trazer a solução. É você que vai se auto-abençoar. E isso vai envolver exclusivamente você. Então a resposta que você dá a algo vai vir com a atitude. Mas a atitude que você está dando resposta a algo envolve a sua pessoa. Então, ninguém vai tomar atitude por você. É você que tem que tomar atitude. E a atitude é a responsabilidade sobre o ato, a ação que o indivíduo está tomando. A atitude não é se olhar no espelho e pensar positivo e agradável sobre aquilo que é agradável a você, aquilo que você acha que é legal, que vai trazer uma suave agradamento. Não. A atitude é a responsabilidade sobre a ação que você toma, que também envolve algo que vai te agradar, que vai te abençoar e que vai ser uma atitude positiva, que vai levar você para um nível maior do que você está, que vai fazer com que você se torne um solucionador de situações que precisa da atitude da sua pessoa para algo ser solucionado através de uma atitude tomada por você. A sua atitude é uma das ferramentas mais poderosas que você tem. Ninguém pode tirar a sua atitude. As pessoas podem se levantar contra você. Elas podem ser adversas à sua pessoa. Você pode ter muitos opositores, invejosos, pessoas que constantemente se levantam contra você e não querem o teu bem. Pessoas que buscam denegrir a tua imagem, tua pessoa, que vivem em julgamento sobre a sua pessoa. Pessoas que desejam o seu mal, que não querem que você progrida, você cresça, que tem um desejo pessoal ruim, negativo e destrutivo contra a sua pessoa. Eles podem ter esse desejo pessoal deles. Mas eles não podem tirar algo que você tem, que é a sua atitude. A atitude é um elemento exclusivo e pessoal e de cada indivíduo nessa terra. Cada indivíduo é uno, é diferente de todos. Então, cada indivíduo tem uma atitude diferente, um caráter. A sua pessoa é uma pessoa diferente de qualquer pessoa. Então, quando alguém se levantar contra você, sobre esses feitos negativos que eu mencionei aqui, orar a Deus, dobrar o joelho, conversar com Deus, jejuar ao Senhor, louvar, adorar ao Senhor e pedir a Deus a solução contra os teus inimigos. Porque Deus sabe a solução para tudo nessa terra. E sobre aqueles que venham a se levantar contra você. Seja o inimigo espiritual das nossas almas, porque ele já está perdido. Com apenas uma palavra, Deus destrói todo o inferno. E se for um inimigo carnal, alguém que quer teu mal, Deus vai saber como lidar com ele. Mas você precisa ter a atitude de orar, de louvar, de jejuar, de adorar o Senhor e de buscar a Deus. Porque Deus quer conversar com você. Deus quer intimidade com você. E a única forma de ter intimidade com Deus é orando, que é conversando com Deus. Deus sabe de tudo a teu respeito antes de você nascer, tanto a casa como a tua família. Ele conhece o teu futuro, mas Ele quer dialogar com você. E se você precisa que algo seja solucionado, você vai agir, orando, louvando, buscando a Deus, jejuando a Deus. E vai fazer a sua parte, assim Deus permitindo, que é o que é para você fazer. Porque você tem que fazer a sua parte. E Deus vai fazer o impossível, que é aquilo que você não consegue fazer. E isso vai envolver a sua atitude de orar, louvar, jejuar, buscar o Senhor. E antes de tudo, em primeiro lugar, servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se tornar um filho de Deus,
para morar no céu de glórias. E Deus te abençoará. Tudo pertence a você. E ela pode determinar áreas da sua vida, numa ação natural humana sua. A sua atitude é exclusiva sua. E a tudo que você toma, ela molda as circunstâncias. Existem pessoas nas mesmas circunstâncias, mas com atitudes diferentes, e as atitudes diferentes, tomadas certas e corretas sobre as circunstâncias, dá um diferencial sobre cada indivíduo, como ele vai se sobressair sobre tal circunstância que ele está envolvido. Porque as circunstâncias, ela está todos os dias nas nossas 24 horas em que vivemos aqui na Terra. Todo ser humano tem as mesmas 24 horas, como eu sempre falo, e durante as suas 24 horas, você vai estar envolvido em circunstâncias e que você precisa tomar atitudes sobre as suas circunstâncias. A atitude, ela mostra e evidencia um indivíduo, quem ele é. Pessoas são mostradas sobre como ela tem o seu desempenho e agem em devidas situações através das suas atitudes. Atitudes também são inspiradoras. Pessoas buscam imitar as atitudes corretas que indivíduos tomam em diferentes circunstâncias e situações da vida. As atitudes, ela traz uma mudança maravilhosa, sendo uma atitude boa na vida de cada ser humano nessa terra. Ele pode mudar de um nível por etapas ou de uma forma mais rápida, através da sua atitude, que corresponde à sua pessoa, porque a atitude, ela é exclusiva de um indivíduo e só pertence a ele, e ninguém pode tomar nunca a sua atitude, porque ela é exclusiva sua. Então todos nós temos atitudes, e buscar o aperfeiçoamento, buscar de uma forma especial, transformar a nossa atitude de hoje para tomarmos atitudes melhores ainda hoje, porque o futuro é daqui a 10 minutos, 20, 30 minutos, e no amanhã também, que é o futuro, que se precisa trazer uma especialidade e um aperfeiçoamento das atitudes, transformará um indivíduo, transformará pessoas que observam, entendem e buscam aprender com tal indivíduo, transformará uma sociedade, um estado, um país e um continente. Uma atitude correta, ela tem o poder de mudar, naturalmente falando, grandes circunstâncias que precisam de soluções onde pessoas não encontram. A atitude correta faz que o indivíduo traga as circunstâncias das pessoas com as mesmas oportunidades disponíveis, com as mesmas situações disponíveis para abençoar a vida das pessoas. E tudo começa com uma atitude. Faça com que a sua atitude eleve você sobre a sua altitude. Atitude e altitude. Atitude, ação. Altitude, mudança de nível, mudança de posição, crescimento. Que a sua atitude venha moldar e transformar a sua altitude, fazendo você sair de um nível para um nível maior, através da sua atitude, que transformará você para chegar numa altitude maior. Para o indivíduo chegar numa altitude maior, primeiro, ele tem que ter a permissão de Deus. Saber se é do querer e da vontade de Deus. Porque Deus é o Criador e dono de tudo. Deus faz como Ele quer e como Ele quiser em cada vida nessa terra. Para você saber algo sobre a sua vida, glória a Deus, dobra o joelho, ora, louva, jejua, conversa com Deus, mas antes serve a Deus. Deus tem um plano diferente de cada vida. Mas Ele vai agir e você também vai agir. E se Deus permitir que um desejo pessoal seu venha a ser realizado de acordo com a vontade dEle, porque o caminho de Deus é perfeito, Deus vai fazer com que você também haja. E através da sua ação, que é a sua atitude, porque você é um ser humano, você também tem que agir. No Antigo e Novo Testamento, Deus agia e os seus servos também agiam. Mas o que eles não podiam fazer, que era impossível, Deus fazia por eles. Então, a sua atitude correta lhe abençoará sobre a sua altitude, levará você para um nível maior, levará você para
uma próxima etapa da sua vida através de uma atitude certa e correta que aumentará a sua altitude. Davi, de pastor de ovelhas, para um dos maiores 3 reis da história. Davi mata Golias através do poder de Deus na sua vida. As pedrinhas que foram na testa de Golias, ali foi Deus que fez. Assim eu creio. Mas Davi teve a atitude de se posicionar para lutar contra o gigante. Ele confronta o gigante. Tu vem contra mim com espadas, com coraça, com teu escudo, nas minhas palavras. Mas eu vou em nome do seu Deus, o nome de Deus maravilhoso. Então, quando Davi transfere a sua atitude para Deus, a sua ação para Deus, Deus dá vitória a Davi. Mas antes, ele teve a atitude de se dispor a lutar contra o gigante. A sua escolha na vida, que envolve as suas atitudes, pode determinar uma mudança na sua vida. Não se trata de fingir que o problema não existe, mas se trata de escolher como tomar a atitude certa sobre os problemas que existem. E quando escolhemos tomar a atitude certa, e não fingir que o problema não existe, mas saber que o problema existe, mas uma atitude precisa ser tomada, vai fazer com que você passe para avance para uma próxima fase da vida. Quando você escolhe tomar a atitude certa. Davi, ele sabia que existia um problema. Os filisteus afrontavam o povo hebreu. Golias afrontava o povo de Deus. Mas Davi toma uma atitude certa através da sua escolha de lutar contra Golias. Ele, em primeiro lugar, confiava em Deus. Davi era um homem que tinha fé em Deus. Ele confiava em Deus. Ele foi ungido para ser o rei de Israel. Davi sabia que Deus era na vida dele. E Davi também, em segundo lugar, sabia quem era ele. Ele sabia que Deus podia tudo. Deus é o Deus do impossível. E quando ele traz para a sua pessoa, ele reconhecia as suas capacidades. Ele sabia que ele matou um leão e um urso. E ele também podia derrubar aquele gigante, o incircunciso, como ele o chamou. Não através das suas forças. Ele tinha atitude, mas Davi sabia que Deus era com ele. Então, a confiança em Deus em primeiro lugar. Mas a sua atitude, que envolveu a sua escolha, fez com que Davi saísse de um pastor de ovelhas para um futuro, um dos grandes 3 maiores reis da história. Mas tudo isso começou antes, não apenas no campo, não na casa do seu pai. Começou também com esses 2 eventos da sua vida, quando ele foi ungido a rei, na casa de seu pai, quando ele passou anos, nas minhas palavras, aprendendo no campo, nas adversidades, mas adorando, louvando a Deus, tendo intimidade com Deus, e sobre também quando ele enfrenta Golias. Davi teve a escolha de enfrentar Golias e a atitude certa e correta, que respondeu à sua atitude. A resposta que Davi teve sobre a sua atitude não foi apenas ao que o rei ofereceu a ele, sobre ele derrubar o gigante, foi sobre a sua vida futura. Então, quando Davi joga, as pedrinhas vão certinho na testa de Golias. Eu creio que Deus direcionou. Mas Deus permitiu que Davi tivesse a atitude de escolher lutar contra Golias. E Davi foi um vencedor. E Israel saiu vencedor. A atitude boa não é apenas uma boa ideia. Ela cria avanço. Quando Davi joga aquelas 5 pedras em Golias, o poder de Deus faz com que as pedras vão certinho na testa de Golias. E o gigante cai. Israel tem uma grande vitória. E aquele adolescente ruivo, criado na casa de seu pai, Jessé, ele tinha muitos filhos. E Davi vivia no campo. Como dizemos, talvez um jovem que não vivia na casa dos seus pais, mas no campo, cuidando dos animais, das ovelhas, como a palavra do seu Deus diz. Aquele jovem, ele se torna, depois de alguns anos, um dos 3 maiores reis da humanidade. Por quê? Porque Deus era com ele em primeiro lugar. Deus tinha um propósito com ele, um plano de vida com ele. E quando ele toma aquela atitude certa e correta,
contra o gigante Golias, um homem com quase 3 metros de altura, um filisteu que afrontava o povo hebreu. Antes dele derrubar o gigante, ele imagina, ele diz, como diz a palavra do Senhor, que Davi, ele imaginou, ele pensou, imaginou nas minhas palavras, que ele ia arrancar a cabeça do circunciso. E assim que o gigante cai, Davi arranca a cabeça de Golias. Assim como ele imaginou, aconteceu. Mas aconteceu porque Deus permitiu. E Deus dá uma grande vitória ao povo de Israel, ao povo hebreu, quando Davi derruba Golias. As 5 pedras foram certinhas em Golias. E Davi se torna um dos 3 maiores reis da história. Porque Davi tinha atitude. Ele escolheu ter a atitude certa. Deus era com Davi, mas ele tinha que tomar a atitude de confrontar o gigante, de acreditar que ele iria vencer, porque ele confiava em Deus, de pegar aquelas pedras e lançar contra o gigante, porque ele sabia que Deus era com ele. Quem confia em Deus está sempre, consequentemente, fiel a Deus, obediente a Deus, fazendo a vontade de Deus. Buscará aperfeiçoar as atitudes que toma. Porque se alguém agrada a Deus hoje, buscará agradar a Deus melhor amanhã. E assim vai. Até o dia que Deus lhe tirar daqui da terra. E as suas atitudes certas o ajudará, naturalmente falando, a determinar a sua altitude. Davi, de um jovem que vivia no pasto cuidando dos animais, de ovelhas, que matou um urso-leão, foi um dos 3 maiores reis da história. Porque ele confiava em Deus, em primeiro lugar. Ele se reconhecia, sabia que era sua pessoa em segundo lugar. Mas ele tinha boas atitudes. Pessoas com atitudes certas têm um sistema imunológico mais forte, um sistema saudável, cardiovascular, menos estresse. Porque a boa atitude trabalha no seu fisiológico. Porque você já tomando a atitude certa, você vai esperar coisas certas. Então vai trazer descanso e tranquilidade para você. Quem toma a atitude certa, espera coisas boas. Quem toma atitudes certas e positivas, não vai esperar coisas ruins. E vai fazer com que tenha um sono mais tranquilo. A mente mais tranquilizada, porque sabe que a atitude que tomou foi certa, foi correta. E não vai trazer danos para a sua vida, nem para o seu futuro. A atitude influencia pessoas a tomar atitudes semelhantes àquela que você tomou. As pessoas que tomam boas atitudes, até caladas, os outros, quando as estão observando, se sentem tranquilizados, entendendo que daquela pessoa algo de bom possa sair. Eu não falo de perfeição, falo de buscar sempre tomar uma atitude certa. Então, pessoas que têm uma certa visibilidade através de outras pessoas sobre o seu desempenho na sociedade, mesmo em uma vida pausada e tranquilidade, as pessoas a observam como uma pessoa que toma atitudes corretas e sabem, quando ela vier a se posicionar, elas entendem e compreendem que tais pessoas podem transferir para uma sociedade, para o meio ambiente, boas atitudes. Porque as atitudes boas, elas são um direcional em um meio ambiente, em uma cidade. Ela é um direcional natural, um direcional de ação. As pessoas veem aquelas pessoas que tomam boas atitudes sobre o seu direcionamento, sobre o que é positivo, o que é certo, o que é vitorioso, o que traz paz, traz tranquilidade. Isso faz com que pessoas aprendam com pessoas que tenham boas atitudes e entendam que aquelas pessoas que tomam boas atitudes vivem tranquilidade, têm mais resiliência, têm uma saúde boa, o seu fisiológico, o sistema imunológico trabalha bem, tem um bom sistema cardiovascular, vive menos em estresse, porque quem vive tomando a atitude certa descansa mais em paz, por mais lutas que tem uma vida. E quem confia em Deus, porque toda nossa confiança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dorme bem, dorme tranquilo, porque sabe que Deus está cuidando. A palavra do seu Deus diz, lá no livro de Salmos, que eles cuidam dos seus até quando dormem. E quando temos atitudes boas, descansamos certa, afeta, literalmente,
cada célula do seu corpo, lhe dando energia, melhorando a sua saúde cardiovascular, lhe dando menos estresse, trazendo você descanso, porque você vive tomando a atitude certa e não errada. E, em primeiro lugar, você confia em Deus e sabe que Deus cuida de você até quando você dorme, como na sua palavra. Aos seus ele dá quando dorme. E você que serve a Deus, enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, de tudo que envolve a tua vida. Porque Deus lhe ama e Ele é fiel todos os dias para cuidar de você. E naturalmente, quando você toma atitudes certas e corretas, você vai descansar também em paz, porque você sabe que agiu certo, que agiu correto. E você pode esperar coisas boas, porque você tomou atitudes certas e corretas. Você tomou atitudes boas. A atitude é muito poderosa na vida do indivíduo. Ela molda as circunstâncias. Ela é transformadora. Ela é incubadora de posicionamento e crescimento na vida do indivíduo, que toma atitudes certas e corretas. Atitudes certas, corretas, que o indivíduo vive com sequência tomando, transforma sua casa, sua vida pessoal, sua família, o seu meio ambiente, seu trabalho, a sua igreja, onde ele está envolvido, e todo um ambiente que esse indivíduo ele está envolvido, eles são afetados pelas suas atitudes certas, e as suas atitudes certas e corretas trazem transformação no ambiente. Mesmo que calado, as pessoas esperam que algo daquela pessoa de bom vai sair. Eles têm esperança que tal pessoa tem a solução, tem a atitude correta, tem um posicionamento certo, o movimento certo para trazer a solução para algo que precisa ser solucionado, que vai envolver a atitude. Então, pessoas que têm atitudes certas e corretas, e pessoas que, em primeiro lugar, que servem a Deus, que temem a Deus, que buscam a Deus, que sabem que Deus é tudo na vida do indivíduo, e sabe também que tem que agradar a Deus, fugir do pecado e tomar a atitude certa e correta para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu meio ambiente onde está envolvido, vai fazer com que pessoas olhem para tal pessoa, humanamente falando, entenda que Deus é na vida daquela pessoa e tenha a esperança que aquela pessoa tem mecanismos, tem coisas, ferramentas delas naturais, porque tudo é uma ferramenta natural do indivíduo, onde algo pode ser feito, organizado, construído, que vai trazer benefício na vida do indivíduo, que observa aquela pessoa, que tem boas atitudes e o ambiente, o meio ambiente que aquela pessoa vive, a atitude certa era como um imã. Ela atrai oportunidades que confirmarão a sua frequência. A sua atitude transformará você e levará você sobre a sua altitude. A frequência da sua atitude correta atrairá oportunidades, crescimento, desenvolvimento e abençoará os ambientes que você está envolvido. Ambientes que crescerão, porque as pessoas irão aprender com aquilo que você faz, o que faz, como você exerce, o que você é, através de boas atitudes, que você responde àquilo que está à tua vista, e aquilo que está à tua vista responderá a você sobre aquilo que você está agindo e agindo, a ação certa e correta. Você responderá corretamente através de uma atitude correta e receberá uma resposta à altura daquilo que você está respondendo, de uma forma certa, porque você tem a atitude certa, e a atitude certa é como um imã, que através da sua frequência vai atrair para você oportunidades, e oportunidades virão com crescimento, e crescimento, desenvolvimento, produção, que vai envolver você, sua casa, sua família e todo o meio ambiente que você está presente, porque você se dispôs a tomar sempre a atitude certa, a atitude correta. Para você que serve a Deus em primeiro lugar, de acordo com o querer e da vontade de Deus para a sua vida. E naturalmente falando sobre o seu entendimento e o seu conhecimento sobre a sua pessoa, sobre o que você é, o que a sociedade observa e sabe quem é você, sobre o que você precisa trazer para solucionar os problemas, as demandas do mundo, que precisa da tua ajuda, que aguarda com a esperança humana. Em primeiro lugar, esperamos em Deus,
mas aquela suave esperança humana de alguém que tem tudo certo, a atitude correta, que através do poder de Deus na sua vida, para quem serve ao Senhor Deus, tem os elementos necessários para criar algo que vai ser abençoador, transformador em ambiente, em cidade, em um país, em todo o meio social que o indivíduo vive, através da sua certa atitude. E essa atitude transformará todo o meio ambiente que o indivíduo está inserido. Ele criará bases, não só no momento presente, para ele, sua casa, sua família e aquilo que está envolvido, que ele vive, tanta obra do Senhor como um trabalho e um ambiente que ele está exercendo algo, em algum segmento da sociedade. Ele criará bases, porque ele tem atitudes certas e que confia em Deus, traz Deus para abençoar seus caminhos, sua vida. Porque Deus é um solucionador, Deus é o dono de tudo, Ele sabe tudo. E confie em Deus, e ore e busca a Deus, para Deus o abençoar. E Ele age certa de uma pessoa. Ela transforma contratempos em reviravolta. Ela é um catalisador natural sobre suas vitórias e conquistas na vida. É um catalisador. E quando alguém que tem a atitude certa vive e se permite viver tomando sempre atitudes certas, coisas boas virão em sua direção. Trará compreensão sobre o caminho que está caminhando. E tudo que vier ao contrário sobre a sua pessoa, a dobrar o joelho, orar, louvar, buscar, jejuar, adorar a Deus e pedir a Deus para estar consigo sempre. Porque é Deus que faz e nós não fazemos nada. Mas quando Deus permite, nós fazemos nossa parte, temos que ter atitudes certas e corretas. E quando temos atitudes certas e corretas, ela é um catalisador de vitórias, de momentos de crescimento na nossa vida. Os contratempos vêm, mas transformaremos os contratempos em reviravoltas. Os contratempos fazem parte da vida. Todo mundo que nasceu nessa terra, que vive aqui na terra, sempre foi atingido pelos contratempos. Os contratempos não são bons, mas quem serve a Deus confia em Deus sobre as adversidades, situações contrárias, lutas que vêm, os contratempos que vêm. Deus garante nos dar a vitória de acordo da forma como Ele quer nos dar, sobre o contratempo que estamos enfrentando, de acordo com o querer e com a vontade do Senhor Deus, nossas vidas. Nosso Pai Santo e Eterno, é Ele que nos abençoa para ter vitória sobre aquilo que estamos passando. Ele age e nós agimos. E quando nós agimos, Deus quer que confiamos neles em primeiro lugar. Temos fé nele em primeiro lugar. E como indivíduos humanos, tomar as atitudes certas, mediante os contratempos, que transformaremos os contratempos que vêm em nossa direção em reviravoltas. Teremos vitória sobre os contratempos, crescimento, aprendizado, abençoaremos vidas, ajudaremos pessoas, seremos aconselhadores de pessoas que possam passar por um problema semelhante. As pessoas olharão para nós e dizemos, Deus é na vida daquela pessoa, Deus é com ele age certo, correto, e trará uma suave esperança, porque a nossa esperança está em primeiro lugar, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é tudo em nossas vidas. A minha esperança não está em homem nenhum, está em Deus. Mas quando eu falo aquela suave esperança, é entender que alguém, que Deus é na vida daquela pessoa, Deus pode abençoar aquela pessoa, dar uma ideia, uma resposta, entregar algo àquela pessoa e através daquela pessoa, daquele algo que recebeu de Deus, abençoar vidas na terra através de uma atitude certa. Você impacta o meio ambiente que você vive através de atitude certa. Você traz projeção e crescimento aonde você está. Transformação será parte da sua vida. Você transformará e impactar tudo o que está envolvido em você, porque você tem e toma as atitudes certas. Porque ter a atitude certa também é tomar as atitudes certas. É saber o que se precisa fazer. O ambiente pode estar em turbulência, pode haver os contratempos, as lutas, que faz parte da vida. Levantes virão, mas suas atitudes trarão a paz que o ambiente precisa, porque olharão para você e verão que você é uma pessoa de paz, que você serve a Deus e você tem como buscar e desenvolver uma solução para resolver tal problema onde está um contratempo em um ambiente.
Toda turbulência no ambiente será transformador. Você não se intimidará, porque será uma constante na sua vida. Toda vez que vem uma turbulência e um contratempo contra você, você usará aquilo que você aprendeu em outros contratempos, em outras turbulências que você passou, para usar contra aquele próximo contratempo que está vindo, aquela próxima turbulência, e você descansa em Deus, e crê em Deus, e confia em Deus, e assim Deus te dá a vitória. E quando você vai agir, você vai entender a pessoa capacitada que você é, porque você aprendeu com situações adversas que você passou. Você trouxe reviravoltas através, em primeiro lugar, da vontade de Deus, do poder de Deus na sua vida, que tem que conversar e orar e ter fé em Deus, que Deus é nosso ajudador sobre as situações adversas que veio contra você, sobre os contratempos que veio. Os contratempos vieram e você teve atitudes corretas e certas, em primeiro lugar, direcionado por Deus. E Deus permite você agir através da tua experiência de vida sobre a pessoa que você é. E os contratempos foram transformados em reviravoltas. A tempestade, ela foi acalmada. A turbulência, ela já não existe mais. Então o ambiente foi amparado pela sua pessoa, que trouxe uma suave tranquilidade através de uma atitude que você tomou certa e correta sobre uma situação adversa que estava acontecendo, que era o contratempo que estava me envolvendo. O contratempo estava presente, mas a sua fé em Deus, para que serve a Deus, em primeiro lugar, e a bênção de Deus sobre a tua vida, em segundo lugar, a tua atitude fez com que os contratempos fossem transformados numa reviravolta. E você saiu abençoado daquilo ali, abençoado, com vitória, através do querer de Deus para a tua vida, sobre aquilo que você está passando por uma luta, a sua atitude sobre ela determinará sobre como vai ser o seu desempenho, sobre aquela atitude contrária, sobre o contratempo que você está passando. Se você irá buscar o não crescimento, que é a diluição da tua pessoa e não impacto sobre aquilo que vem ao teu encontro, onde você vai abençoar, deixar de abençoar pessoas, famílias e a si próprio, ou você abençoará ou impactará sobre através da sua ação, da tua fé em Deus, você buscando, orando, louvando, buscando a Deus, jejuando a Deus, sobre aquilo que se precisa fazer, sobre tal situação que está vindo contrária ao teu caminho, e através disso aí, Deus te abençoando, você agindo, orando, louvando, buscando a Deus, adorando a Deus, Deus está abençoando para te dar vitória sobre a situação contrária, sobre a situação adversa que está vindo contra você, e você buscando a Deus, Deus está abençoando, e Deus permitindo você agir, através do seu agir, com a atitude certa, você impactando, trazendo transformação, dissolvendo a turbulência, mas trazendo a solução para aquilo que precisa ser resolvido, e através disso, junto com isso, o crescimento, o desenvolvimento da tua pessoa, tudo porque você confiou em Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, você teve a atitude certa sobre aquilo que vem contra ti, sobre os contratempos da vida. Deus tem a solução para tudo, Ele é o Deus do impossível, mas Ele quer também que você haja. E quando você age, você tem que ter a atitude correta. E a atitude correta vai envolver também a forma como você age. Se você vai buscar impactar ou não impactar. Se vai buscar o não crescimento ou o crescimento. Tudo isso envolve a atitude. A atitude, ela faz parte de nós. Vivemos tomando decisões e as decisões vêm junto com as atitudes. E a atitude certa é o que transforma o indivíduo, é o que eleva o indivíduo para um patamar maior de vida, quando ele busca ter sempre a atitude certa. Deus é o Deus do impossível. Então, toda atitude que é feita de acordo com o querer e a vontade de Deus, essa obtém vitória. Então, toda atitude que você venha tomar, antes, orar, louvar, jejuar, buscar, adorar a Deus, trazer Deus para a situação e perguntar a Deus o que você precisa fazer para trazer solução para aquilo. E assim querer Deus, da forma como Ele quiser, Ele vai te abençoar. E quando Deus te abençoar e te dar a solução que Deus te deu para resolver um problema difícil que está em evidência, está existindo, você será abençoado. E abençoará todas as pessoas que estão sendo afetadas por tal problema. É Deus em primeiro lugar,
fazendo o impossível. Sua atitude é como um gás, é uma energia dentro de você. Ela pode estar guiando você para um ambiente, um lugar de crescimento, ou pode estar te levando para viver em círculos. Tudo vai envolver a sua atitude. Para você ir para um lugar de crescimento, através da energia do gás que está dentro de você, que envolve a tua atitude, você tem que tomar a atitude certa e correta. Mas se você tomar a atitude errada, você vai viver um ambiente de não crescimento, mas vai viver em círculos, porque tomou a atitude errada. Você vai ter uma direção certa e correta, porque a atitude errada, ela não tem direção, ela não traz direcionamento. Ela afeta fisiologicamente o indivíduo, ela não tem direção, ela não tem uma visão adequada sobre trazer a solução sobre algo e que caminho se deve andar. Você precisa entender que a sua vida não para aqui, a sua vida segue. Então, a sua vida seguir, você tem que tomar a atitude certa. Porque a sua atitude certa de hoje envolve o teu futuro de amanhã. A sua vida não para aqui, ela segue. Então, tomando a atitude certa hoje, vai lhe fornecer um futuro certo amanhã, onde você hoje vai descansar com mais saúde, com mais tranquilidade, com mais paz, sem estresse, com a saúde cardiovascular, com a renovação das tuas células do teu corpo, com um bem-estar, você dormir bem, tranquilo, porque durante o dia você tomou a atitude certa e o futuro que começa amanhã, ou daqui a 10, 20, 30, 50 minutos, você vai estar tranquilo, porque antes você tomou uma atitude certa e correta, você vai ter um direcionamento para onde você ir. Você não vai ficar andando em círculos, sem direção. Mas com a atitude certa, você vai ter um direcionamento, o caminho certo que você vai percorrer, o caminho certo que você vai andar. E antes de dar o início e um passo nesse caminho, você vai estar tranquilo, porque você vive tomando a atitude certa. Quem faz coisa certa, receberá coisas certas. Então, tomar atitudes certas é importante. E muito mais importante que tomar atitude certa, trazer Deus para a situação. A correta atitude sua, ela é como um GPS natural, que vai lhe guiar, lhe direcionar e levar você através de uma rota certa e correta, um caminho certo, que levará você a ser abençoado nesse caminho. E quem serve a Deus, quem confia em Deus, Deus tem um caminho perfeito para cada filho seu aqui nessa terra. E quando você traz Deus para a situação que você está passando, Deus lhe guiará, lhe mostrará como você agir corretamente, perfeitamente, sobre aquilo que se precisa ser feito. E quando Deus permitir você agir, a sua atitude correta é um GPS natural dentro de você. Ele lhe guiará e levará você na rota perfeita e certa e correta, sobre o ambiente que você deve chegar. Um ambiente que você precisa chegar para você ser abençoado, para você obter vitória sobre os contratempos e as situações contrárias que todos os dias possam vir no teu caminho. Através da atitude correta. Através da atitude correta, a rainha Esther tomou uma atitude. E o povo hebreu, através da rainha Esther, quando soube a notícia, através de Mardoqueu, o povo hebreu teve um grande livramento que Deus deu. Davi tomou a atitude certa. Ele mata o gigante. E o povo de Israel não perde aquela guerra. As 5 pedrinhas que Davi lança sobre ele, foi Deus que lançou, como eu falei, na minha fé. E o gigante cai. E o povo de Israel tem uma grande vitória. Mas antes, Davi, um jovem ruivo, da casa de Jessé, ele teve a atitude de enfrentar o gigante filisteu. E Deus deu uma grande vitória a ele. José, ele olha para os seus irmãos, esfomeados, através da guerra, os seus irmãos que o venderam lá no passado, mas que, através dessa atitude dos seus irmãos, a atitude errada, sobre inveja dos seus irmãos, quando Deus faz uma revelação a ele dos sonhos, ele conta para os seus irmãos. José, na condição de governador, ele não foi dono do Egito porque ele não era egípcio, ele recebe o anel do faraó, e ele é posto como governador. Ele olha para seus irmãos e diz,
Não foram vós que me trazeram aqui. Não entristeceis, foi Deus que me trouxe aqui. E José abençoa seus irmãos e alimenta seus irmãos, alimenta o seu país e resolve o problema da fome do Egito e de todos os países vizinhos, cidades vizinhas, através de atitude certa, mas em primeiro lugar, confiança em Deus, porque Deus dá o caminho certo para você chegar a um ambiente de vitória na sua vida. Vamos ler Números 13, essa linda história. Estou aqui com a Bíblia, a palavra do meu Deus poderoso, maravilhoso, que é o nosso Deus Pai Santo Eterno, falando de Gênesis e Apocalipse. Em Números 13, conta a história dos espias. Josué e Caleb entraram na terra que Deus prometeu. Mas 10 espias, 10 líderes não entraram. Porque eles não confiavam em Deus em primeiro lugar. Porque Deus os abençoou no deserto. E eles não tinham atitude. Vamos ler aqui alguns versos. Eu quero ler o verso 13. Diz assim, 13 primeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis o homem, tendo cada maioral entre eles. Aqui é líderes de cada tribo. E enviou Moisés o deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Cabeça quer dizer, eles eram autoridades nas suas tribos. Eles eram lideranças nas suas tribos. Liderança máximas nas suas tribos. Então Moisés escolheu esses homens para levarem para espiar a terra. 3. E estes são os homens da tribo. Não vou dizer aqui o nome de todas as tribos, né? Mas quero dar um pulinho aqui, quero ir para o verso 25. 25 diz assim, depois voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. Aí eles contaram a Moisés. E contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Eles contaram a Moisés, a terra é verdadeiramente mana, leite e mel. 27, e contaram e disseram, fomos à terra a quem nos enviaste. E, vírgula, verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o fruto. Eles estão falando o que eles viram na terra. Agora aqui vem o relatório negativo que ele deu a Moisés. Porque eles não confiaram em Deus. Não confiaram em segundo lugar em si próprio. Não tinham atitudes. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Já ficaram palavras negativas. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Olha o 29. Os malequitas habitam na terra do sul. Aqui o verso do 27 ao 30. 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Eles contaram a Moisés. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aí eles dão um relatório negativo a Moisés. Como eu falei, eles não confiaram em Deus. O Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem. Os seus pais. O Deus que mandou maná dos céus, que roupa não apodrecia, pés e mãos não apodreciam, sandália não apodrecia, a água saía da rocha. Tinha Shekinah de Deus, a presença de Deus no deserto, que tirou eles com a mão poderosa dos domínios do Egito, de 430 anos de escravidão. Eles não confiaram em Deus. É surpreendente isso, só 2 entrou. Vamos continuar orando, vindo aqui. 27, contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, já com negatividade, com medo, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. 29, os malequitas habitam na terra do sul, e os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vou segurar aqui. Esses homens, os seus pais, porque eles nasceram durante os 40 anos no deserto, e muitos talvez, não lembro, podiam estar vivos já com uma certa idade. Eles eram os cabeças das tribos, que Deus ordenou Moisés separar. Ele olhou porque esses povos ficaram com medo. Eles não confiaram em Deus, que tirou eles do faraó, das mãos de faraó, que abriu o mar vermelho, que operou grandes milagres. Não confiaram em Deus, em segundo lugar, não confiaram nele e não tiveram atitude. Eles entregaram um relatório negativo a Moisés. Mas olha a atitude aqui de Caleb.
Então Caleb fez calar o povo. Ele agiu, Caleb teve atitude perante Moisés e disse: subamos animosamente, ânimo, o agente ativador do ser, possuamo-lo em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, os homens que com ela subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E famaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que consomos seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram seus olhos como gafanhotos, e assim também eram seus olhos. Eles estavam com medo. Mas Caleb diz: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deus fez uma promessa. E esse pessoal, líderes... Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, que junto com Josué entraram na terra de Canaã. Mas os 10 líderes, os 10 espias, junto com o seu povo, que era o mesmo povo, morreram no deserto, das 10 tribos. E quando 2 entraram, os outros morreram no deserto, porque não confiaram em Deus, o Deus que operou grandes milagres, que mãos e pés não apodreciam, sandálias, roupas, camisas não apodreciam, água saía da rocha, tinha Shekinah de Deus, o poder de Deus no deserto, comida caía do céu, Deus alimentava esse povo todos os dias. Eles tinham a presença de Deus, eles viram Deus através da mão poderosa de Deus, usando Moisés, os tirarem de 430 anos de escravidão no Egito. Mas eles não confiaram em Deus, eles não acreditaram em Deus. Quando ouviram esses povos lá, eles trouxeram um relatório negativo para Moisés. Moisés morreu com 120 anos de idade. E Josué, que era o seu coadjuvante, passou a ser protagonista. E ele, junto com Caleb, entraram na terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu, Canaã. Porque eles confiavam em Deus em primeiro lugar. Eles tinham fé em Deus. Em segundo lugar, confiavam na sua pessoa. Eles sabiam que eles eram. Eles sabiam, eles viram os milagres que Deus fez, até os tirar desde o Egito até o deserto. E eles sabiam que eles conseguiriam, porque eles tinham fé em Deus e eles tinham atitude. A fé em Deus, Josué e Caleb. A confiança em Deus. A obediência, a vontade, ao querer de Deus. Mas a sua atitude os livraram de morrer no deserto e os levaram a entrar em Canaã, a terra que mana leite e mel, enquanto as outras lideranças morreram no deserto. Deus é fiel, Deus cumpriu, mas muitos morreram e 2 entraram, porque confiaram em Deus, tinham fé em Deus e tem algo que é o tema da palavra aqui, atitude, que é o tema desse vídeo. A atitude é importante, a atitude leva o indivíduo a uma transformação, ao crescimento, a chegar a um ambiente de crescimento, um ambiente de vitória, um ambiente de bênção na sua vida. Em primeiro lugar, assim querendo Deus, de acordo com o projeto de Deus em cada vida. Em segundo lugar, você encontra obstáculos, a forma como você age em atitude pode mostrar de uma forma negativa se são bloqueios, se são desvios que irá te parar. Mas a forma como você vê as atitudes, e se você tomar atitudes certas e corretas, lhe mostrará o caminho certo, o caminho vencedor, para levar aonde Deus quer que você chegue em primeiro lugar. Em segundo lugar, um sonho, algo pessoal seu, que você deseja e Deus permite você chegar lá, através também da sua ação, que é a sua atitude. A forma como você enxerga, ou você enxerga como um caminho que vai te abençoar, ou você enxergará com bloqueios, como desvios, que não te levará a lugar nenhum e te deixará parado. A sua atitude determinará a sua ação, determinará a forma como você enxerga. E como você responde a tudo que você toma, você responderá também ao seu futuro. A boa atitude, ela é como um GPS natural,
que vai levar em direção ao lugar certo. A atitude negativa e errada, a atitude que você toma errada, ela é igual um GPS natural, fora das rotas, desvinculado de uma rede, desconectado, que você vai ficar perdido, porque aquilo não está sendo ligado, não está te levando no direcionamento certo. E através dessa ausência do GPS, se você não conhecer o caminho, você vai procurar ir por um caminho que você não conhece. E se você conhecer o caminho, você poderá ir por um caminho mais longo, que lá na frente irá te prejudicar. Um GPS natural, nas minhas palavras, que vem através de uma atitude, que envolve o direcionamento, o entendimento e a compreensão da sua pessoa. E o que você deve fazer, o que precisa fazer para chegar em tal lugar, que vem também através de um desejo pessoal seu, que vai lhe abençoar e vai te levar à vitória. A atitude, ela é uma substância boa, quando ela é aplicada de uma forma correta. Mas ela pode se tornar uma substância destruidora, algo que vem a contaminar o teu direcionamento com a pessoa, a tua pessoa em vida, como você está na sociedade e sobre quem você é. Você pode impactar ou causará transtornos. Você pode influenciar de uma forma positiva ou negativa. A atitude, ela pode trazer você para um ambiente de crescimento ou te deixar travado e pausado, onde você vai ficar estacionado. Tudo vai envolver, naturalmente falando, na sua ação, a sua atitude. Ela corresponde à forma como você age. Há soluções, avanços e oportunidades, porque você não vê. Porque a atitude que você esteja tomando, se você está tomando uma atitude negativa, está bloqueando a tua visão para ver o que está lá. Mas quando você toma uma atitude positiva, as soluções, as oportunidades, os caminhos de crescimento, vai lhe mostrar aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar, porque a atitude certa mostra aquilo que estava ao teu ambiente, ao teu redor, mas antes você não estava vendo, porque a tua atitude errada estava bloqueando. Mas quando você passa a tomar a atitude certa, você começa a enxergar aquilo que você não via antes. E quando você começa a enxergar aquilo que você está vendo, que sempre esteve lá, mas você nunca viu, mas através de uma mudança de atitude, você começa a enxergar, a ver e a perceber e a olhar na tua vista aquilo que estava lá, mas você não conseguiria ver. Quando você muda de uma atitude errada para uma atitude certa, você começa a enxergar aquilo que sempre esteve lá, que é bom para você, mas antes você não enxergava, porque você se mantinha em uma atitude errada. Mas ao tomar uma atitude certa, você passa a enxergar aquilo que é bom para você, que sempre está lá, mas antes você não via. A atitude errada, ela traz bloqueio, ela traz desvios de rotas, ela não tem direcionamento, ela não impacta, não tem uma influência interna sobre a sua pessoa. É a compreensão sobre quem você é. Você não inspira, não influencia as pessoas positivamente, mas negativamente. As pessoas se afastam de você, porque você vive cometendo atitudes erradas. Você não traz impacto no seu ambiente, na sociedade onde você vive, mas você traz não solução, mas ausência de solução. Isso faz com que as pessoas olhem para você de uma forma diferente, porque você vive cometendo atitudes erradas. Mas quando você começa a cometer atitudes certas, a aplicar as atitudes certas, você causa impacto, transformação, desenvolvimento, evolução de si próprio, crescimento de si próprio, crescimento para o ambiente que está ao teu redor, influência a todos que estão ao teu redor, porque ao tomar atitudes certas, você influenciará pessoas, ambientes, lugares que você está envolvido, seja na casa do Senhor, para que serva o Senhor, no trabalho, na família, em qualquer segmento da sociedade. As pessoas olharão para você de uma forma legal e positiva e sempre numa suave aguardar, natural humano, aguardarão que algo de bom vai sair de você, porque você vive cometendo atitudes certas e corretas e você pode se tornar um solucionador
das coisas que precisam, das atitudes certas que você tem. Isso é muito poderoso. Tudo é como o GPS natural que está programado para todos os dias, quando você se acordar, para você corresponder não apenas às emergências que possam haver ao teu caminho, ao meio que você se encontra, mas também você ser um solucionador daquilo que se pede, as tuas atitudes, porque você tem a atitude certa, a atitude correta. E se espera de você coisas boas. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. A atitude boa, ela traz uma sensação de bem-estar na vida do indivíduo. O indivíduo que vive cometendo boas atitudes e se permanece sempre nas boas atitudes, ele vive bem-estar. É uma vida agradável, tranquila. Uma vida de momentos de paz, mesmo nos contratempos. Porque o indivíduo se conhece, ele entende, ele compreende que ele precisa ter boas atitudes, que a atitude traz bons resultados. Que, como diz a santa palavra do Senhor, colhemos o que plantamos. Se tivermos atitudes boas, no contexto dessa palavra aqui, desse tema, colheremos coisas boas. A atitude mais, colheremos coisas mais. A atitude está vinculada em todas as esferas da vida, de cada indivíduo dessa terra. A atitude, ela abençoa nós, a nos levar a um crescimento, desenvolvimento pessoal humano. A atitude, ela é muito poderosa. Ela faz parte, ela impacta, influencia, traz crescimento e desenvolvimento. Ela muda situações, paradigmas foram mudados historicamente através de atitudes. Países mudaram suas ações porque líderes tiveram atitudes certas. Homens de Deus do Novo e do Antigo Testamento, homens que viviam, serviam a Deus, tomaram atitudes certas. E o povo de Deus foi abençoado, em primeiro lugar, através do querer, da vontade de Deus, da orientação de Deus nos seus filhos, no Antigo e no Novo Testamento. Eles tiveram tudo certo. E hoje, pessoas que servem a Deus também têm tudo certas. Quem serve a Deus tem o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele mostra a nós o caminho certo. E temos que ver uma vida fugindo do pecado e tomando as atitudes certas. É muito bom alguém que está emplegmado a viver tomando atitudes certas e corretas. Sua vida será vitoriosa. A atitude, ela muda circunstâncias na vida. Ela muda situações. Quando tudo parece sem esperança, oramos, louvamos, adoramos e buscando a Deus, para Deus nos abençoar nas atitudes que viemos a tomar. Isso trará esperança sobre as situações que precisam ser resolvidas, que vai envolver as atitudes. E as circunstâncias serão mudadas, transformadas, porque teve atitude. Paulo, no Novo Testamento, Saulo virou Paulo. Uma transformação quando ele se encontrou com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo saiu dos limites de Jerusalém, mas para o mundo, para pregar o Evangelho de Cristo. Ele não pregou apenas em Jerusalém, na Judéia, apenas em Israel, em Nazaré. Ele pregou no mundo. Ele saiu para pregar o Evangelho, não apenas lá em Israel, mas ele pregou o Evangelho pelo mundo para os gentios. E através da pregação de Paulo, nós que somos gentios, que aceitamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Filho de Deus, e o aceitamos como o único, suficiente Salvador das suas vidas, temos o direito de entrar no céu de glórias. Antes de Paulo, Jesus veio e deu a vida por mim, por você e por nossos familiares na cruz do Calvário, sobre a sua morte e cruz, sobre o projeto, o plano que Deus tinha com ele na terra, o Filho de Deus que estava na sua glória e veio morrer por mim e por você, pelos nossos familiares e pela humanidade, para nossos pecados serem remidos pelo seu sangue carmesim. E ele deixou os seus discípulos, ele mandou ir e fazer discípulos na terra. Quando a oração que Jesus deixou no Novo Testamento, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Não é vá o teu reino, é venha o teu reino. O reino de Deus aqui na terra, e não a religião, mas o reino de Deus para ser aplicado em todo o segmento da sociedade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia que nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, mas nos livrar de todo o mal. Amém. Essa foi a oração que Jesus fez. Ele nos ensina a orar a quem o serve. Mas ele diz, não vá o teu reino, mas venha o teu reino.
O reino de Deus é vindo dos céus para ser aplicado em todos os segmentos da terra. E Paulo foi um grande evangelista. Lá no Novo Testamento, ele saiu dos limites de Jerusalém, de Israel, para pregar o Evangelho de Cristo. E ele foi, em primeiro lugar, através do querer e da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha com ele. E humanamente falando, na sua ação, Paulo tinha atitude. Ele fez o que Deus queria em primeiro lugar. Em segundo lugar, como ser humano, ele tinha tudo. Nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, como eu sempre falo no início dos meus vídeos, ele estava na sua glória eterna. E Deus o manda para morrer por mim e por você, pelo nosso pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio à terra para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito de ter o nome escrito no livro da vida e morar eternamente no céu de glórias. Essa é a maior vitória das nossas vidas. Estou aqui com a palavra de Deus, que é o livro de Regra, Fé e Vida. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz em 1 João 5:12, que tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Quer ter a vida eterna? Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morar no céu de glórias. Para viver eternamente com Deus, desfrutando das maravilhas que Deus tem guardado para aqueles que o amam, os seus filhos, que aceitam o seu filho aqui na terra. Deus tem preparado coisas lindas para aqueles que o servem. Coisas que não chegou em ouvido, que nunca viram, não chegou em mente, nenhum coração humano. É o que Deus tem guardado para nós eternamente lá no céu de glórias. Como também lá no céu de glórias estaremos vivendo o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade. Isso é poderoso, é maravilhoso, é a maior riqueza da vida de nós seres humanos. É ver o nosso Deus face a face eternamente. No céu de glória desfrutaremos do que Deus tem preparado para nós. Veremos o seu Deus face a face durante toda a eternidade. Desfrutaremos do melhor que existe no mundo espiritual e material, que é a presença de Deus eternamente. E aqui na terra, quem aceita o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo. Essa é a maior vitória das nossas vidas. O próprio Deus habita em nós aqui na terra. E aqui na terra, Ele nos abençoará, nos orientará, mostrará um caminho certo e correto que teremos que seguir. Ele agirá por nós e também permitirá que nós agimos. E quando nós viemos agir, temos que agir com as atitudes certas e corretas, para termos uma vida de bênçãos, de milagres e vitórias que vem do nosso Deus, que opera em nossas vidas, os que o servem a Ele. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que não serve a Ele, pare morar no céu de glórias, para Ele escrever o seu nome no livro da vida, que é a maior riqueza da sua vida. Batizar você com o seu Espírito Santo, é a maior riqueza da nossa vida. Deus habita em nós. Abençoar você e sua família, te dar uma vida abençoada na terra, e no final da sua vida, você ir morar na eternidade, no céu de glórias, para a honra e glória do santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém.